Abadeus lança vaquinha online para a compra de piano para o projeto Sinfonia de Talentos. Comparado com outros países, especialmente os desenvolvidos, Brasil tem pouco investimento em saúde pública. Vereador faz requerimento solicitando o relatório de execução orçamentária financeira de janeiro de 2017 a outubro de 2018. 633 crianças com idade de até 5 anos morrem por ano no Brasil com doenças respiratórias agravadas pela poluição do ar. Projeto de Professora Paulista leva ensino para dentro de casa. E ainda, Bairro da Juventude inicia a venda dos seus tradicionais cartões de Natal. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 15 de novembro de 2018, feriado da Proclamação da República. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Abadeus lançou uma campanha para a compra de um piano para o projeto Sinfonia de Talentos. Para colaborar, é só acessar a internet. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. E nós viemos aqui na Abadeus para falar um pouquinho mais sobre essa mobilização. Hoje a instituição tenta arrecadar pelo menos R$25 mil para investir na Sinfonia de Talentos. Para entender um pouquinho mais também sobre esse projeto, eu vou conversar com o maestro, o Adeilton. Bom, primeiro, explica um pouquinho, para quem está em casa e não entende, não conhece ainda esse projeto, o que é o Sinfonia de Talentos? Então, o Sinfonia de Talentos é um projeto criado desde 2004, A gente atende as crianças da comunidade aqui do bairro Cristo Redentor e de toda a Criciúma, A gente não tem limite de faixa etária de idade, então desde uma criança de 5 anos até um idoso pode fazer aula. Então a criança ela começa, a gente faz um exame de proeficiência, sabendo o nível que ele vai atingir, que ele vai começar essas aulas, e a gente dá uma aula de musicalização infantil. A gente está fazendo essa campanha agora porque o projeto está crescendo, Então a gente precisa de mais instrumentos e a ideia do projeto foi essa, de adquirir mais instrumentos musical. Quem faz parte desse projeto hoje faz aulas de vários instrumentos, Isso, a gente tem aula desde instrumentos de sopro, em geral, todos os instrumentos de sopro, cordas, que é violino, violoncelo e viola de arco, teclado, bateria, Então, uma variedade de instrumentos. As aulas são totalmente gratuitas, a gente não cobra nada por essas aulas, e só tem que vir aqui fazer a inscrição, trazer, se é de menor, trazer o responsável, e a gente insere nas aulas gratuitas. Essa campanha agora para arrecadar, a ideia é arrecadar R$25 mil para ser investido no Sinfonia. O objetivo é compra de instrumentos, realmente? Então, como o projeto foi crescendo no decorrer dos anos, a gente verificou no ano passado que a gente precisava de um piano, É um instrumento muito caro, mas a gente dá aula de piano, mas é num teclado, E a gente precisa que o aluno tenha contato com esse instrumento. E aí a gente procurou a direção, e aí como foi um ano muito difícil, surgiu essa ideia da gente fazer essa vaquinha para a gente comprar esse piano. E a gente quer comprar um piano, a gente quer comprar alguns instrumentos de sopro, está em falta também, a gente quer comprar um contrabaixo acústico, que é um instrumento que a gente não tem. Então a ideia da vaquinha é para essa compra desses instrumentos assim. Quem quiser ajudar, então, como é que pode acessar essa vaquinha online? Então, é bem fácil, Vai entrar lá, www.vaquinha.com.br, no link todos pelo Sinfonia, é bem fácil. Qualquer quantia que a pessoa queira ajudar, vai ali, vai ser bem-vinda essa ajuda, Então é muito fácil. Entrou no site ali, clicou no link, faz a doação, vai um boleto. Se quiser vir aqui na Abadeus, às vezes as pessoas, os mais idosos, não têm esse contato, com a mídia, e vem aqui na Abadeus, conversa na secretaria ali, que a gente gera um boleto para ele e entrega. De pouquinho em pouquinho vocês chegam no objetivo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, obrigada, Adeilton. Ele que é maestro aqui de Sinfonia de Talentos, já atua há alguns anos aqui junto com a instituição. Fica então o convite para você que ajude, Só pesquisar lá, repetindo, vaquinha.com.br, vaquinha com K, e pesquise então por esse projeto para dar a sua ajuda, que a cada pouquinho, com certeza, vai fazer a diferença aqui na instituição. Débora Correia para o Informe Região.
O Brasil tem gastado pouco com saúde pública comparado com outros países, especialmente os mais desenvolvidos. A informação está em um relatório do Banco Mundial. A falta de investimento adequado, de acordo com o relatório, reflete na qualidade do atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde. E muita gente acaba pagando pelos serviços médicos. Os relatos de problemas em hospitais públicos se espalham por todo o país. Filas enormes e longos períodos de espera são as maiores reclamações. Se for para falar do Sistema Único de Saúde, então, o que a senhora acha do SUS? Péssimo. Não tem nada, não tem médico, não tem hospital, não tem nada. Tem que esperar muito? Como é? Tem que esperar uns 2 meses. Para marcar só a consulta? Para marcar a consulta. Se for exame? Daí é 1 ano para passar. O SUS foi criado há 30 anos para atender aos brasileiros em todas as especialidades médicas. Mas um relatório do Banco Mundial mostrou que os gastos públicos com saúde no Brasil alcançaram 3,8% do PIB, o Produto Interno Bruto de 2015. Em uma lista com 183 países, o Brasil aparece na posição de número 64. Comparado com os nossos vizinhos da América Latina e Caribe, investimos um pouco mais. Porém, estamos bem atrás de países desenvolvidos que aplicam cerca de 6,5% do PIB em saúde. Um dos trechos do relatório que chama bastante atenção é em relação ao investimento privado na saúde. Diferente de outros países, aqui no Brasil, o setor privado investe muito mais em saúde do que o próprio governo federal. Para se ter uma ideia, no ano passado o governo investiu 117 bilhões de reais em saúde pública, enquanto o investimento do setor privado foi de 149 bilhões. São brasileiros que preferem pagar planos de saúde ou consultas em médicos particulares para driblar a deficiência do sistema público. Todo tipo de exame que eu preciso eu pago porque a gente fica numa demanda de espera tão grande que chega até anos. Mas se eu tivesse dinheiro, eu ia procurar um convênio, mas infelizmente o SUS está uma droga. Este especialista em direito administrativo acha que o problema não é só o baixo investimento do governo, mas também o mau gerenciamento dos recursos. Administração pública, você precisa de planejamento e gerenciamento na questão das verbas públicas, na questão das atividades administrativas e na execução dessas atividades, né? E gerenciamento sempre vai implicar na adequada fiscalização. É impossível gerenciar se você não tiver uma fiscalização adequada. Ele defende a política do SUS e acredita que se o PIB voltar a crescer, consequentemente os investimentos no setor cresçam também. Por outro lado, caso isso não aconteça, é preciso pensar em novas medidas, já que a população está envelhecendo e o teto de gastos limita os investimentos em políticas públicas. Apesar de nós termos uma excelente legislação, a lei do SUS é uma legislação maravilhosa, uma legislação muito boa, né? O grande problema é a aplicabilidade prática dela. Então, se nós continuarmos nessa toada que nós estamos vindo, muito provavelmente, quando chegar lá na frente, a população terá mais problemas e, por consequência, a própria administração pública. Nossa equipe de jornalismo entrou em contato com o Ministério da Saúde. Em nota, a assessoria informou que em 10 anos o orçamento ao setor foi ampliado em 133%, passando para 126 bilhões de reais em 2017. O Ministério também informou que o SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde públicos do mundo e que atende cerca de 70% da população do Brasil. A seguir, vereador faz requerimento solicitando relatório de execução orçamentária financeira de janeiro de 2017 a outubro de 2018.
O vereador Júlio Kaminski fez um requerimento solicitando relatório de execução orçamentária financeira de janeiro de 2017 a outubro de 2018. A reportagem é da jornalista Débora Correia. O vereador Júlio Kaminski, do PSDB, protocolou 2 requerimentos na Câmara de Vereadores solicitando prestação de contas ao Executivo. Os requerimentos, aprovados por unanimidade pelos vereadores, dizem respeito à pavimentação de ruas e ao investimento em cultura na cidade. A gente encerra um período, né? São 2 anos de mandatos e a gente quer, nesse período que falta 30 dias, pouco mais de 30 dias do período de mandato para este ano, de exercício, nós queremos algumas informações para completar o ano, né? Até porque, baseado nisso, outras decisões irão ser tomadas, né? O primeiro requerimento solicita um relatório de execução orçamentária financeira de janeiro de 2017 a outubro de 2018 do Fundo Municipal de Incentivo Cultural do município e ainda um relatório de execução orçamentária financeira de janeiro de 2017 a outubro de 2018 da Fundação Cultural. Quando se trata da cultura, nós temos um orçamento para esse período, né, para determinadas situações. Então nós precisamos saber o que foi investido efetivamente na cultura. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, nós temos casos de oficinas de músicas que hoje são geridas através da Casa da Cultura, que a gente sabe que houve uma perda, um balanço. Tem pessoas que estão deixando de participar. Por quê? Porque não há o incentivo, não há o recurso. Então, isso tudo nós temos que analisar baseado num requerimento como esse. Ora, o que se investiu? O que se gastou? Esse recurso trouxe algum resultado? A cultura, ela tem um fator muito importante, que é a inclusão. A cultura, ela tem onde ela coloca as pessoas para dentro para criar oportunidades. Então, nós precisamos entender, acho que a cidade ela tem que ter respostas, e quem tem que dar resposta? Desculpa, mas quem tem que dar respostas somos nós. O segundo requerimento solicita uma relação de todas as ruas que foram pavimentadas de janeiro de 2017 até outubro deste ano, acompanhadas de demonstração das origens dos recursos utilizados nessas pavimentações. Onde nós procuramos requerer toda a movimentação em termos de rua, o que aconteceu nos últimos 2 anos, quais foram as pavimentações acontecidas nesse período, qual é a origem do recurso, foi recurso por emendas? Quem trouxe essa emenda? É recurso do próprio Executivo? É recurso das vendas das propriedades tão autorizadas pela Câmara de Vereadores? De onde é que veio? Então nós precisamos saber quais foram as ruas pavimentadas, o que foi feito nelas e qual foi a origem desse recurso, para a gente poder fazer uma fiscalização in loco se a conclusão, o resultado desse trabalho foi a contento de acordo com aquilo que foi aprovado. Após receber o requerimento, o Executivo tem 30 dias para responder à solicitação. Eu acho que tudo que tu fiscaliza sempre tem o cuidado de não identificar alguma irregularidade, sempre, né? Tu não quer encontrar isso, mas tu precisa fazer o teu papel. Na realidade, o nosso papel é esse, é acompanhar o Executivo, é ver os trabalhos realizados e saber se aquilo que foi combinado foi feito. O que é o combinado? Não, chega um projeto na Câmara, a Câmara analisa, ela aprova e ela devolve para o Executivo fazer as coisas, né? Então, esse acompanhamento, esse cuidado. 633 crianças com idade até 5 anos morrem por ano no Brasil com doenças respiratórias agravadas pela poluição do ar. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, que mostra ainda que 93% das crianças e adolescentes em todo o mundo respiram níveis altos de poluição que colocam a saúde em risco. Não dá para fugir e nem acabar com a poluição, mas é possível amenizar o problema. O Ian tem 9 anos e usa todos esses remédios para combater as doenças respiratórias. Nas mudanças de estação, quando a temperatura varia muito, as crises alérgicas pioram. Aí nem bombinhas ou inalação. É preciso correr para o hospital. Agora na primavera, eu tive que levá-lo, por exemplo, 3 vezes nas últimas 3 semanas. 1 vez por semana. A mãe do Ian já percebeu que morar em São Paulo, a 4ª cidade mais poluída do Brasil,
agrava o problema do menino. Eu já percebi que, assim, normalmente quando a gente vai pro litoral, a gente recentemente esteve fora do país, num lugar assim que, na Europa, que era assim, não tinha grandes índices de poluição e ele não fez o uso do tratamento contínuo e nem precisou dos adicionais, que é quando ele tem crise. Ele ficou super bem. E a gente percebe que justamente por conta da diferença de ar, né? Lugares poluídos para ele é péssimo. Este não é um problema exclusivo do Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 93% das crianças e adolescentes de todo o mundo respiram diariamente ar com nível de poluição capaz de colocar a saúde em risco. As partículas tóxicas agravam ou provocam problemas respiratórios que, em alguns casos, podem ser fatais. No Brasil, morrem cerca de 600 crianças por ano por causa de problemas respiratórios relacionados à poluição. A poluição pode ocasionar doenças cardiovasculares, então acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e as doenças respiratórias. Nos adultos, por exemplo, a gente tem a condição do enfisema, que também vai sofrer as consequências da poluição. E nas crianças, as doenças respiratórias mais comuns são a asma, que infelizmente ainda pode matar a criança se não houver um tratamento adequado, uma prevenção adequada, e outras com menor impacto de gravidade, mas que provocam muitas crises de doença que levam as pessoas ao pronto-socorro, às consultas médicas, né? Como a rinite, a faringite, doenças das vias aéreas superiores. De acordo com a pediatra, crianças e idosos sofrem mais. As gestantes também correm risco de partos prematuros. As crianças, porque o sistema imunológico ainda está em formação, elas são muito vulneráveis ao aparecimento de infecções e também têm muita dificuldade de eliminar partículas tóxicas. Então, a respiração dessas partículas pode causar doenças, mas não apenas causar doenças, podem também exacerbar outras doenças que a criança já tenha, como asma, rinite, faringite. Então, um sério problema de saúde no nosso meio. É difícil fugir dessas partículas quase invisíveis aos nossos olhos. Então, alguns cuidados que a gente pode tomar em casa mesmo ajudam a diminuir o problema. Os pais devem ser orientados a manter sempre higienizada a mucosa respiratória da criança, hidratando, usando solução fisiológica, fazendo essa criança ingerir muitos líquidos. E outra medida seria evitar, naqueles dias mais poluídos, por exemplo, quando o ar está muito seco e não há dispersão dos poluentes, evitar que a criança brinque em ambientes externos, não é? Ou pelo menos evitar aqueles momentos em que o ar está mais seco para protegê-lo um pouco mais. A seguir, Bairro da Juventude inicia a venda dos seus tradicionais cartões de Natal. Se o seu filho não vai à escola, agora a escola vai até ele. Essa é a proposta de ensino de uma professora de inglês de São Paulo, que começou a trabalhar uma forma diferente. Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, a professora Ali de Vito tem uma hora agendada na casa da Andréia. Faz 4 meses que a Sofia, de 6 anos, aprende inglês no chão da própria sala. Isso quando as atividades não são no quintal ou na cozinha. One green. What do you have? Então a gente conhece a criança, vê o que ela gosta, o que ela mais gosta e tenta trazer esse material para ela, porque aí ela vai aprender com aquilo que ela gosta. A criança está no conforto da casa dela, então ela consegue soltar mais, brincar melhor do que às vezes num grupo onde ela fica mais tímida e acaba não falando. Além de acontecerem no conforto do lar, as aulas são divertidas. Nessa daqui, por exemplo, está acontecendo um jogo, a brincadeira do Uno. Só nessa aula dá para treinar conversação, cores, números e muito mais. Vai de criança para criança, tem criança mais tímida, que às vezes demora um pouco mais para se soltar, mas o entendimento sempre acontece. E a partir de qual idade que já é indicado a colocar o inglês na vida da criança? Nasceu, pode colocar. Como se tiver, né? Eu falo com a minha filha desde pequenininho, desde que ela nasceu. Então, nasceu, a criança pode estimular ela já desde pequenininho com aquelas primeiras palavrinhas em inglês. A professora fala inglês quase o tempo todo. A metodologia é lúdica e muda de acordo com o desenvolvimento de cada aluno.
A escola ensina inglês para bebês a partir dos 6 meses e para adolescentes de até 17 anos. A mãe da Sofia já percebeu que aprender o segundo idioma em casa é muito mais fácil, não só para ela, mas para a filha também. Ter uma professora dentro de casa, trazendo esse inglês, brincando, foi assim uma das facilidades da minha vida, porque a gente vive no dia a dia, no trânsito, então tem que ir buscar, voltar. E será que a Sofia está gostando? A gente faz cooking class com os ingredientes em inglês, e ela vai falando os ingredientes, eu vou colocando e eu entendo. Mas isso é o de menos. O que ela quer mesmo é conhecer os Estados Unidos. E só com o inglês afiado, ela vai poder mandar um recado pro Mickey. Eu quero falar hello, Mickey, e eu gosto muito de você. E como fala inglês? Hello, Mickey, I love you. Que lindo. Iniciaram as vendas dos tradicionais cartões de Natal do bairro da Juventude. A ação já dura décadas e a cada ano surpreende ainda mais pela criatividade dos alunos da instituição. Confeccionados pelas crianças e adolescentes do bairro da Juventude, os tradicionais cartões de Natal da instituição já estão à venda. A campanha, que mistura solidariedade e espírito natalino, é uma tradição realizada há 24 anos na instituição. Esse ano, quase 700 desenhos foram feitos, mas só 4 estampam os cartões. É um processo muito gostoso, né? A gente sempre fala que é um momento lúdico e um momento importante para a instituição, porque é uma campanha que já tem 24 anos na instituição, que a gente envolve muita gente, desde professores até os alunos, né? E a gente faz uma campanha, né, um processo interno de seleção, e essa campanha a gente premia os alunos que mais se destacam, né? Então a gente faz quase 700 desenhos, 700 alunos envolvidos, e a gente escolhe 4. Aí o pessoal pergunta, né, por que só escolher 4, né? Bem, 4 porque esses 4 eles acabam sendo os representantes das 1.500 crianças que a gente atende. Então a gente sempre fala que cada desenho representa um universo muito grande de crianças que a gente atende e tudo aquilo que a gente faz diariamente na instituição, que é a transformação social, né? Para os alunos artistas, cada desenho representa um pouquinho do que é o Natal. Aqui eu fiz o Papai Noel, ele trazendo presente para as crianças do bairro da Juventude, daí eu quis representar isso. Significa celebrar com as famílias, com os parentes, presente para as crianças. Daí eu fui pensando, fui fazendo. Eu pensei que as pessoas sempre acham que o Natal é Papai Noel e presente, essas coisas. E eu quis trazer um pouco da parte da religião também. E os cartões já estão à venda. A meta para este ano é que sejam comercializados 20 mil deles. Qualquer pessoa, qualquer empresa, ela pode adquirir os cartões do bairro da Juventude. Então, você que tem família, que queira presentear um familiar, um amigo, um parente, pode vir até o bairro da Juventude e comprar 1 cartão, 2 cartões, 10 cartões, 100 cartões. E as empresas também podem nos procurar e fazer o seu cartão de Natal personalizado, atendendo seus clientes, seus colaboradores, seus fornecedores, né? Então, fica muito legal, porque às vezes um diretor não tem tempo, ele faz uma assinatura digital, eletrônica, a gente consegue imprimir no cartão. A gente consegue imprimir a logo do cartão também da empresa. Então o cartão ele sai personalizado com o nome da empresa, que isso é muito legal, né? Os recursos arrecadados com a venda dos cartões serão investidos no atendimento das mais de 1.500 crianças e adolescentes do bairro da Juventude. Eu sempre digo que o valor captado, ele não é o fim, ele é o meio, né? O fim é realmente o trabalho de transformação social que a gente faz junto às nossas crianças. O bairro, para quem não sabe, o bairro ele oferece alimentação, transporte, educação, laboratórios esportivos e culturais, atendimento médico odontológico, atendimento psicossocial, isso tudo com gratuidade. A gente não cobra nada nem das crianças e nem da família das crianças. Então esse trabalho de transformar socialmente é tudo gratuito, então, mas isso tem um custo. Esse custo tem que ser pago. E nós que somos captadores de recurso, a gente trabalha justamente para isso. O recurso captado é para dar manutenção a tudo aquilo que o bairro oferece gratuitamente a todas as 1.500 crianças que a gente atende diariamente aqui. Para adquirir os cartões de Natal, basta entrar em contato pelo telefone 3403-2743 ou pelo e-mail campanhas@bairrodajuventude.org.br.
Hoje no Primavera Saúde falaremos sobre o desenvolvimento da fala. Um assunto tão importante só poderia ser abordado por uma das principais fonoaudiólogas da região. O choro, sons, gestos, o desenvolvimento da linguagem entre os bebês vai muito além da fala e entender essa comunicação é fundamental. No Primavera Saúde desta quinta-feira, a fonoaudióloga Márcia Búrigo dá uma verdadeira aula sobre desenvolvimento da linguagem, com dicas preciosas para os pais. A fala é um sistema extremamente complexo e que depende de vários outros fatores que são pré-requisitos para que ela desabroche, né? Para que ela brote da criança. Então, não é um simples movimento de boca, né? Então, a gente sempre coloca que a criança tem que ser sadia, né? Neurologicamente, nascer bem, não ter nenhum tipo de intercorrência na hora do parto. E aí a gente vai percebendo que a criança ela vai se comunicar com as pessoas ao redor desde muito pequenininha através do choro, que é o mecanismo que ela tem. Então, o choro, ele começa a ser um veículo de comunicação entre a criança e quem está ao redor dela, o cuidador, a mãe. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, eu sou Márcia Búrigo, fonoaudióloga, e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da linguagem. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.